Oi, gente linda do meu coração! Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Caroline Turchiai. Eu trabalho com biscuit humanizado, dou mentoria, dou aulas, faço as esculturas e eu estou aqui para te ajudar. Se você tem dúvidas sobre ferramentas, quais que você precisa para começar no biscuit e como cuidar delas, que é muito importante também, eu tô aqui para te ajudar e eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Então fica até o final que eu vou dar dicas muito legais e eu vou ensinar a limpar também as suas ferramentas, tá bom? Então vamos lá assistir o vídeo. Bom, todo mundo tem aquela questão assim. Todo mundo não, mas a maioria das pessoas tem aquela questão: ah, eu não começo com artesanato, ou ah, eu não começo com biscuit, porque eu tenho que comprar muito material. Esses dias eu fiz um vídeo falando como começar com o seu artesanato sem ter que investir muito dinheiro. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre ferramentas que eu uso especificamente no biscuit e que pode te ajudar também. Essa mentalidade de que você precisa investir muito dinheiro é uma mentalidade errada que pode fazer com que você atrase o início do seu artesanato. É claro que investimento zero não dá, porque pelo menos uma massa você tem que comprar. Mas as ferramentas você pode economizar muito dinheiro. Eu mesmo, quando eu comecei, eu não tinha muita noção do que precisava, do que não precisava. E aí o que eu fiz? Eu gastei todo o meu suado dinheirinho comprando um monte de coisa que eu não uso. Porque eu assisti um vídeo aqui falando que era bom, assisti outro vídeo ali falando que aquela outra ferramenta era melhor, assisti aquele outro vídeo falando que aquilo não presta, que aquilo presta. E o que acontece? Eu acho que desde massa até ferramenta é algo muito particular de cada artesã. No meu caso, se você me deixar com a massa, as tintas que eu uso e 5 ferramentas que eu tenho aqui, 5, 6 ferramentas, eu trabalho numa boa, tranquilamente, sem dificuldade. Então, você tem que observar a forma que você trabalha, ou se você ainda não modela, não trabalha com biscuit, mas quer começar, você tem que pensar o seguinte: o que realmente eu preciso agora? Compro aquilo e testo. Não foi o suficiente? Aí sim você compra mais ferramentas. Por quê? Quando eu comecei a modelar no biscuit, eu tinha massa, tinta guache, que eu tinha massa não, eu comprei a massa, eu tinha uma tinta guache aqui em casa e ferramenta, zero, não tinha nada de ferramenta. Eu tinha um cotonete e palito de dente, um cotonete assim, cotonetes, né, e palito de dente. E eu modelei tudo à mão e fui fazendo o que eu podia fazer com o cotonete e o palito de dente. E aí, com o tempo, eu fui comprando. Mas, igual eu falei, eu cometi muitos erros, comprei muita ferramenta que eu não uso. Se eu soubesse o que de fato é útil para minha modelagem, eu tinha investido muito mais em outros materiais que hoje eu preciso mais. Então, vamos lá. Eu vou mostrar as ferramentas que tem e vou te falar o que eu uso. Mas lembrando que desde massa até ferramenta é algo muito particular de cada artesã, beleza? O que eu falo aqui não é regra, é a minha experiência, é o meu ponto de vista e é o que eu acho viável para você que está começando. Mas não fique presa a exatamente o que eu falo. Sinta no seu coração o que você acha melhor, pesquise, experimente. Se você tiver a oportunidade, alguém perto que tem essas ferramentas, aproveita, pede, fala: olha, deixa eu ver como que é, deixa eu testar, antes de investir o seu dinheirinho, tá bom? Vamos falar primeiro de pincel modelador. Vou pegar aqui os meus. Os pincéis modeladores, existem vários tipos. Ó, esse aqui é um kit. Tá vendo? Vamos ver se vai focar. Não tá focando. Aê! Isso aqui é um kit de pincel modelador. Observa que eles têm vários formatos. Tem o arredondado, tem o achatadinho reto, tem o achatadinho torto,
tem esse aqui que é para fazer marcação de boquinha e tem esse aqui que parece uma gotinha, certo? Esses pincéis modeladores, eles podem ser vendidos em kit ou par ou unidade. Por exemplo, você consegue encontrar um conjuntinho como esse, que na minha opinião é o pincel que eu uso mais. Vamos ver se vai focar. Aí. Esses dois pincéis são os que eu mais uso, certo? Esse é o que eu mais uso hoje. Esse aqui no começo eu usei bastante, só que ele estragou, danificou porque eu não soube cuidar, que é o que eu vou falar também hoje. E acabei estragando meu pincel modelador e perdendo material. Eles podem ser vendidos várias unidades junto, par ou unitário. Eu vou mostrar todas as ferramentas e vou falar quais uso, tá? E eu vou ensinar depois, no finalzinho do vídeo, como você vai cuidar da sua ferramenta, tá bom? Vou ensinar pra você como limpar, como armazenar, esses tipos de coisa. Esses pincéis modeladores aqui, eles são bem pequenininhos e eu comprei justamente por conta disso. Só que o que acontece? Eles são bem moles, tá vendo? Ó, eles entortam. Diferente desse aqui, ó, que ele é para modelagem, mas ele não entorta. Ele é duro. Então, para um iniciante, talvez esse pincel aqui, que é muito molinho e pequenininho, seja uma dificuldade. Esses daqui são tamanhos médios, mas eles também são moles. Então, para iniciante, ó, ele entorta muito. Deixa eu ver se vai focar. Ele entorta muito. E eu acho também que pode ser uma dificuldade, certo? Vamos às estecas. Esteca é uma ferramenta de plástico com vários formatos que são vendidas em conjuntinhos assim. Eu assisti muito tutorial, fiz algumas aulas que as artesãs indicavam as estecas para fazer a modelagem. Hoje em dia eu não uso esteca para fazer modelagem, eu uso outras ferramentas. Mas um conjunto desse você vai pagar a média de R$23. Olha o tanto de ferramenta que vem. Então, não é um investimento tão alto. Eu acho que você consegue comprar e elas podem sim ser muito úteis no começo, tá? E se for o tipo de ferramenta que você gosta de usar, beleza. Então usa ela. Que eu tenho certeza que ela vai te ajudar. Ela não é cara, é 23, 24. Tem site que tem online, você acha mais barato. Eu só aconselho o quê? Compre as estecas que são pequenininhas. Porque tem algumas estecas que são grandes e para fazer humanizado fica meio complicado. Porque ela é muito grande. E aí você não consegue ter uma precisão muito boa, porque o humanizado é uma peça menor e tudo mais. Agora eu vou mostrar pra vocês dois tipos de boleador. Existem os boleadores de plástico. Ó, deixa eu colocar assim na mão. Ó, existe o boleador de plástico, que nada mais é do que uma ferramenta com uma bolinha na ponta. É isso, o boleador. Ele é usado para fazer marcação de olho, profundidade. Ele é usado para fazer várias marcações. Dos boleadores, eu uso esse aqui, mais esse tamanho. Os outros acabo nem utilizando. Ainda falando de boleador, existe o boleador de metal. Tá vendo? Diferente do de plástico. Ó. Tem muita gente que gosta mais de usar o boleador de metal do que o boleador de plástico. Eu, particularmente, prefiro o de plástico. O de metal, ele é um pouco ruim porque ele gruda na massa. Então, você tem que usar com creme, com alguma coisa do tipo para não grudar. O boleador... Bati aqui na mesa. O boleador, se eu não me engano, ele é um pouco mais caro que o conjunto de esteca. Dessas aqui, ó, aquelas de plástico. Então, eu acho que compensa você comprar as estecas. Por quê?
Claro, depende muito da peça que você vai fazer. Mas nas estecas vem também um boleador. Ele vem faquinha, ele vem essa ferramenta que tem uma pontinha que é muito boa para modelar detalhe do rosto humanizado. Essa daqui também é boa, ó. Olha como que ela é pequenininha, ó. Tamanho de uma unha. Então, ao invés de comprar o boleador, se você for fazer o humanizado, eu te aconselho a comprar as estecas, tá? Vamos às outras ferramentas. Alicate. Eu uso esses daqui, daqueles de bijuteria, sabe? Ele é antigo, tá velhinho, todo enferrujado. Eu uso ele basicamente para cortar arame. Para isso. Tesoura. Tesoura você vai usar para cortar dedinho, para fazer reparo. Eu tenho alguns tipos de tesoura aqui. Eu tenho essa aqui que é tortinha, que é de unha assim. E eu tenho essa aqui que eu comprei naquelas lojinhas que tem bijuteria, um monte de coisa. Essa aqui é melhor porque ela é retinha e é fininha. Então eu uso mais. Estilete de precisão. Isso aqui é uma coisa valiosíssima pra mim, né, pelo menos. Por quê? Porque eu não só modelo o biscuit, mas como eu vou esculpindo ele. Esculpir significa retirar a massa. Então, depois que tá seco, eu vou e faço um trabalho de aperfeiçoamento, eu deixo mais delicado, eu ajeito mais a peça, tirando massa. Então, o estilete de precisão é muito útil pra mim. Se você não conseguir comprar o kit, tem site na internet que vende kit por R$17, é um kit completo. Compre pelo menos um assim, ó, menorzinho, para você começar a trabalhar. Se você não tiver condições de comprar, dá para usar esse aqui. Só que fica muito mais difícil, assim, sabe? Porque o trabalho de esculpir o biscuit, o humanizado, ele tem a média de 23 centímetros, né? Depende da escala que você vai estar usando. Mas se eu não me engano, a 1/6 é 23 centímetros que ele fica. Então, se você tá usando fazendo uma peça com 23 centímetros, provavelmente a mão vai ser bem pequenininha. Então, esse aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas dá pra usar também. O compasso eu uso pra medir algumas partes. Na verdade, hoje em dia eu uso mais o paquímetro, que é essa ferramenta. E tem alguns lugares que vende isso aqui, que ele é caríssimo. É muito caro. Esse aqui, ó, é de plástico. E se eu não me engano, eu paguei coisa de R$20 nele. E tá super útil. Não dá pra comprar? Prefere gastar R$20 comprando massa? Até concordo no começo, sabe? Usa medida de régua. Usa medida... Alguma coisa que você tem em casa, algum padrão ali, uma régua, um palito, alguma coisa, faz marcação e mede por ele, tá bom? Mas eu vou deixar separado, eu tenho que mostrar porque são as ferramentas que eu uso. Ai, tem essa ferramenta aqui que é o amor da minha vida. Eu chamo ela de agulhão. Ela é uma ferramenta de clay. Clay é uma argila que é usada para esculturas. E tem a plastilina também, que é para estudo. Mas eu vou falar só clay, depois um outro vídeo eu explico a diferença das massas. Essa ferramenta aqui eu chamo de agulhão. Deixa eu ver se vai aproximar. Ela é de fato uma agulha. Até deixei ela sem... Ela tá saindo da ferramenta. Mas ó, se eu colocar aqui na minha mão, você vai notar que ela é uma agulha. Deixa eu tentar dar o foco. Isso. Ó, ela só não tem aquela parte de passar a linha aqui atrás, mas ela é uma agulha. O que você pode fazer? Pegar uma agulha na sua casa, improvisar num cabo. Colocar um cabo de Durepox, de massa de biscuit, de madeira, pra não ter que comprar essa ferramenta. Porque essa ferramenta, se eu não me engano, ela não vende unidade, ela vende só o kit. E não é muito baratinho o kit, sabe? Então, improvisa na sua casa. Esse outro lado aqui eu nem uso, eu só uso o lado da agulha. Falando em agulha, agulha de crochê. É a ferramenta coringa aqui pra mim. Eu uso ela pra fazer tudo. Desde colocar massa, enxerto, alisamento. Claro que eu aliso com água, a mão também. Mas a agulha de crochê, ela é essencial aqui pra mim. Eu não fico sem. Não fico. Então, pra minha modelagem, pro jeito que eu trabalho, a agulha de crochê é muito útil. E outra, a agulha de crochê é barato, você às vezes tem até em casa, não sabe?
mas ela é uma ferramenta muito baratinha. Vai lá na lojinha, no armarinho perto da sua casa e compra. Vai ser útil para você. Existem algumas outras ferramentas. Isso aqui é uma esteca dental, uma ferramenta de dentista, que eu uso para fazer detalhes dos dentes das minhas esculturas. Mas não é uma ferramenta que você precisa comprar agora, mesmo porque o agulhão faz praticamente o mesmo trabalho dessa daqui, entendeu? Mas eu tenho que te mostrar, né? Porque eu tenho que te mostrar as possibilidades. Aí vamos lá. Palito de dente. Inclusive esse aqui tá quebrado. Palito de dente, super útil pra mim, uso muito mesmo. Não só pra fazer estrutura de colocar na peça, mas também pra fazer detalhe e pintura. Uso bastante palito de dente. Cotonete, super que uso também, muito. Uso muito cotonete. E uso tanto pra passar água e alisar enxerto. Uso pra dar acabamento de pintura. Uso pra tudo, pra quase tudo eu uso o cotonete. Adoro cotonete. Tanto que quando eu comecei a trabalhar com cotonete, né? Só ele. Outra ferramenta que eu posso dizer que é uma ferramenta que eu uso são os pincéis. Pincel. O pincel eu uso basicamente o número 0. Então assim, se você não pode investir muito em pincel, compra um pincel número 0 pequenininho, porque você vai conseguir, além de pintar a peça, dá mais trabalho? Dá. Só que você consegue fazer mais detalhes e você consegue fazer olho, boca, pintura de partes pequenininhas. Ó, o pincel 0 é esse. Para guardar o pincel, eu tenho algumas dicas muito importantes, que teve aluna minha que guardou errado antes de eu mandar as orientações de cuidados com a ferramenta e estragou o pincel, perdeu o dinheiro. Então, tem alguns cuidados muito especiais que a gente tem que ter com o pincel, tá? Eu vou ensinar no final do vídeo. Sobre ferramenta, basicamente é isso. Existe esse rolo aqui de abrir massa, mas se você não tem como comprar ele agora, usa uma garrafa, toma cuidado para não estourar na sua mão. Usa uma garrafa, usa um cano PVC, improvisa, tá? Pra quando se inicia no biscuit, a gente acaba nem usando muito esse aqui, nas esculturas humanizadas, né? Tirando se você fizer, por exemplo, um bolo cenográfico, aí já é outra conversa, né? Mas pra escultura, você não vai acabar nem utilizando muito, sabe? Então você pode improvisar com outras ferramentas que você tem em casa, por exemplo, garrafa. Pega um cano de PVC, corta um pedaço nele e usa ele, super que vai dar certo. Um outro material que eu uso muito é uma folha de EVA. Eu uso muito a folha de EVA porque a minha mesa aqui onde eu trabalho é de vidro. Eu não sei o que acontece, mas o vidro não recebe muito bem meu biscuit. Não sei se é o tipo de vidro que eu tenho aqui ou se é geral. Mas ele não recebe muito bem o biscuit. E aí eu abro na folha de EVA. Primeiro porque não gruda. Segundo porque me ajuda a não fazer tanta sujeira, porque abro aqui nela e depois, conforme o tempo, eu jogo fora. É um material barato, eu pago R$1,75 nessa folha aqui, desse tamanho. R$1,75, essa média. E eu uso muito. Então, assim, é uma coisa que às vezes você trabalha numa mesa de madeira, que tem marca, que tem frise e tá grudando sua massa, tá ficando ruim pra trabalhar, usa folha de EVA, tá? Que daí ela vai ajudar você a não ficar com a massa grudando na mesa. Bom, falado esse início das ferramentas, eu vou falar sobre a queridinha do biscuit, que é a massa de biscuit. Carol, as pessoas sempre me perguntam, Carol, qual a melhor marca? Pois bem, minha colega, minha amiga artesã, meu amigo artesão, não existe a melhor marca. Meu Deus, e agora? Eu vou explicar por quê. A massa de biscuit é algo muito particular de cada artesão. O que acontece? A massa de biscuit que é boa pra mim, pode não ser boa pra você. Como é algo muito particular, eu aconselho que você experimente. Na minha opinião, existem marcas que são melhores que as outras. Eu vou falar uma experiência que aconteceu esses dias. Eu experimentei uma marca nova, comprei uma massa de biscuit e não gostei. Achei ela muito dura para trabalhar,
achei que ela secava muito rápido. Então, enquanto eu tava modelando, ela já tava secando. Perdi alguma parte dela, porque ela foi secando até dentro da embalagem. Acho que eu não embrulhei muito bem. Mas não gostei da massa. E eu participo de um grupo de artesãs que fazem biscuit aqui em Campo Grande, na minha cidade. E uma delas mandou esses dias no grupo assim: ai, comprei massa tal, gostei muito da massa, ela é muito boa pra trabalhar e tal, tal, tal. E ela gostou dessa mesma massa que eu não gostei. Ainda eu comentei, eu falei, nossa, como que é muito particular, né? Eu não gostei da massa. Então, assim, é algo muito particular, experimente, tá? Pra você descobrir qual é a sua massa. E você, com o tempo, vai descobrir. Às vezes você acha que a massa comprada não é a sua massa, que a massa que você faz em sua casa é a sua massa, entendeu? Então eu acho que você tem que experimentar. Cada mês, se você puder, troca a marca pra você descobrir qual é a sua. Até você achar que você se aperfeiçoa mais, que você tem mais facilidade para trabalhar e que seu trabalho fica mais bonito. Existem massas de biscuit coloridas, de 50 gramas, 500 gramas, 1 quilo. Existem massa branca, pele e as outras cores, vermelha, azul, rosa, amarela, marrom, preta, verde. Existem inúmeros tipos de massa. Existe a natural também, que é uma massa que é natural, sem pigmentação, que quando ela seca, ela fica com transparência. Eu não gosto de trabalhar com a massa natural, por quê? Porque as minhas peças ou eu uso ou eu tinjo aqui no ateliê, ou eu modelo ela toda e depois eu pinto. A massa natural, pelo fato dela ficar transparente, ela pode atrapalhar um pouquinho esse processo. Eu até tenho um pouquinho aqui, eu comprei uma massa natural que eu uso basicamente para fazer unha. Então, assim, pode ser algum detalhe de roupa também, alguma coisa e tal. Mas eu aconselho que se você for comprar uma massa, compre uma branca. Porque quando ela secar, ela não vai ficar transparente. Você vai poder pintar depois ou pigmentar antes de modelar, tá? Falando sobre tinta, aproveitando o gancho, existem vários tipos de tinta. Existe a tinta de tecido. Ó, tinta de tecido. Existe a tinta guache. Existem tintas acrílicas. Tem a xadrez. Tem tinta acrílica de aerógrafo que eu uso também. Uma vez eu comprei o aerógrafo e é uma tinta acrílica de aerógrafo. Existem os pó mágico, tem várias marcas, corante em pó, pó mágico, são vários nomes para praticamente o mesmo estilo de produto. Existem essas tintas acrílicas também, que elas são brilhosas, assim, tem prata, dourada. Existe o giz pastel, maravilhoso, amo muito. Existe a aquarela. Existe a tinta óleo. Tem várias marcas, tá? Tem Gato Preto, tem Acrylex e tem mais algumas outras, eu acho, mas eu não sei o nome agora. Existe o lápis aquarela, que você também pode usar para fazer pinturas. E por aí vai, infinidades de tinta. Quando eu comecei fazendo biscuit, eu comecei com tinta guache. Hoje, se eu fosse para escolher dois tipos de tintas, eu escolheria o giz pastel e a aquarela. Por quê? O giz pastel eu posso fazer pintura seco e molhado. E a aquarela eu posso usar ela para fazer detalhes que eu usaria, por exemplo, para fazer com tinta acrílica. Eu tinjo as minhas massas todas com tinta óleo. Eu prefiro. A não ser a xadrez vermelha, que eu prefiro tingir a massa na cor vermelha ou preta com xadrez, que a pigmentação é muito mais forte. E a tinta óleo vermelha, ela racha muito a peça, a massa. Então você tem que hidratar. Então, às vezes não compensa muito. Se você quiser fazer um investimento para a pintura, eu aconselho que você invista em aquarela e giz pastel.
você vai ter que aprender a pintar depois a peça. Para tingir a massa, você pode usar qualquer uma dessas que eu mostrei para você. Dá para tingir a massa. Xadrez, tinta de tecido, tinta acrílica. Sobre a tinta de tecido, você pode tingir a massa com ela? Pode. A pintura você pode fazer depois com a tinta de tecido? Pode também. Só que o que acontece? Quando você pinta com a tinta de tecido depois que a peça está seca, ela forma uma película tipo um plástico em cima da massa. Então, qualquer coisa pode tirar essa película e pode danificar o seu trabalho, a sua pintura. Sombreamento de rosto realista, eu faço todo com giz pastel, sombreamento. E pintura de pele, detalhes, acabamentos, eu faço com aquarela, tá bom? É isso. Sobre tinta, é isso. Claro, é uma passada muito rápida em cima do conteúdo e sobre alguns materiais para você iniciar. Não fica dando desculpas para você. Não fica dando desculpas para começar. Guarda um pouquinho de dinheiro e começa. Não importa se você vai comprar uma massa de, sei lá, R$17, mais uma caixinha de tinta guache de uns R$6 e vamos supor que você gaste R$50 em ferramenta. Compra, tenta dar um jeitinho de comprar e começa. Se você fica dando desculpas para você mesmo, às vezes você pode deixar grandes oportunidades passar e com o dinheirinho, com a venda das primeiras peças, você acaba conseguindo reinvestir no seu negócio. É uma coisa que eu sempre falo, não gasta tudo dinheiro, sabe? Reinvista no seu negócio. Com o tempo você cresce, você vai ter 1 milhão de ferramentas no seu ateliê, que você precisa, é claro. Mas você vai ter muito mais ferramenta e muito mais material. Então, começa a fazer seu artesanato, tá? Para de dar desculpa pra você. E se tiver dúvida, qualquer coisa, comenta, que eu vou adorar responder e te ajudar, tá? Eu vou mostrar agora como eu faço pra limpar e como eu guardo as minhas ferramentas. Vou dar algumas indicações também que você pode usar aí na sua casa, tá? Beijo! Agora eu vou colocar a mão na massa. Bom, basicamente são essas ferramentas que eu uso, tá? Eu coloquei nessa disposição aqui para vocês conseguirem enxergar melhor. Giz pastel, ó, várias cores. Esse aqui eu comprei num site de vendas internacionais. Se tiverem dúvidas eu posso mandar no comentário. Peguei super baratinho nele. Super útil. Uso tanto seco quanto molhado. Essa aqui é uma aquarela. Olha a situação que tá isso. É uma aquarela infantil. Não precisa ser uma aquarela profissional, tá? Paguei acho que R$20, R$25 nesse estojo e tá durando muito tempo. Esse aqui é o paquímetro para medidor, para medir, mas se você não tiver como comprar agora, pode ser dispensável. Esse pincel modelador aqui, nesse formato, encurvado. E se você tiver como comprar esse aqui também, acredito que você vai usar bastante. Mas eu tô te mostrando as ferramentas que eu uso, não é regra. E se você achar que você tem que comprar outro tipo de ferramenta, fica à vontade, tá? Pincel zero. Aconselho que você guarde seu pincel sempre com o plastiquinho que vem nele e assim, ó, pra cima, tá? Se não, você não tiver aquele, sabe aqueles potinhos que você vai jogar fora? De leite condensado, de extrato de tomate, de leite ninho, por exemplo. De leite em pó. Guarde eles, enfeita e guarda suas ferramentas, tá? Se você guardar o pincel sem esse plástico para baixo, a cerda dele vai entortar e você vai perder material, tá bom? Então, sempre coloca assim e guarda pra cima. Agulha de crochê, que é a minha coringa. A ferramenta que eu expliquei pra você, o agulhão, que eu não sei o nome muito bem, mas é uma ferramenta de clay, que você pode improvisar na sua casa com uma agulha e um cabo. Deixa eu só guardar aqui pra eu não perder, eu uso muito ela. Estilete de precisão, uso muito. Se você não tiver como comprar o conjunto, que custa R$17 na internet, você pode usar o estilete normal.
tesoura, muito útil também pra mim. E cotonete e palito de dente, que basicamente foi isso que eu comecei. Essas são as ferramentas que eu uso. Se eu tiver só essas ferramentas aqui no ateliê, eu trabalho, tá? Massa, como eu disse, é muito particular de cada um. Não vou indicar marcas e nem vou falar que uma é ruim e a outra é boa. Cada artesã tem a sua massa, tá? Agora eu vou ensinar você a limpar as suas ferramentas. O que você vai precisar para limpar suas ferramentas? Água, uma buchinha de cozinha e um pano para deixar secando. Eu vou colocar as ferramentas de molho aqui. É água pura, tá? Não tem nada aqui dentro. Eu vou deixar meus pincéis modeladores aqui. E as minhas estecas também, que estão bem sujinhas. Tem ferramenta que, se a massa estiver muito seca, você pode deixar de um dia para o outro de molho, tá? O que acontece? Você tem que só tomar cuidado, por exemplo, esse pincel modelador eu estraguei por conta disso. A massa estava dura na ponta, ao invés de eu deixar de molho e limpar, eu arranquei com a unha. Então, estragou o meu pincel modelador, que na época era o pincel que eu mais usava. Vou deixar essas ferramentas aqui também. Toma muito cuidado só com essas ferramentas de metais para você não deixar muito tempo na água e enferrujar, tá? Eu vou ter que deixar aqui porque elas estão bem sujinhas, mas toma cuidado com isso, tá bom? E agora eu vou ensinar como você vai limpar. Você vai pegar uma buchinha de cozinha, do lado amarelo, tá com um pouquinho de sabão essa daqui. E ó, vai passar bem levezinho. Quanto mais tempo você deixar de molho, mais ela vai ficar fácil para limpar, certo? Sempre de forma suave, sem agredir muito sua ferramenta. Ó, eu vou enxaguar. Ficou mais um pedacinho aqui, vou limpar. E vou deixar aqui do lado, secando. É muito simples, é muito fácil. Isso eu vou fazer com todas as ferramentas. Eu só não vou fazer um por um aqui, porque senão a gente vai ficar com muito tempo de vídeo fazendo a mesma coisa. Mas basicamente é isso, ó. Deixa no paninho secando e depois você pode utilizar de novo. Quanto à forma de guardar suas ferramentas, por exemplo, os meus pincéis, eu guardo todos eles virados para cima. Estão bem velhinhos, mas isso aqui, ó, deixa eu pegar um vazio. Isso aqui é um potinho de leite condensado, que eu forrei com tecidinho só para ficar bonitinho, mas você pode pintar com tinta spray. E eu guardo as minhas ferramentas aqui. Pego e coloco elas assim, sempre virada para cima. Se você quiser guardar num estojo, pode também, tá? Eu só não aconselho que guarde elas viradas para baixo, porque elas podem danificar e você vai acabar perdendo a ferramenta e perdendo dinheiro, tá bom? Por hoje é isso, espero ter ajudado. Qualquer dúvida deixa nos comentários. Um beijo, até o próximo vídeo.